Ei, professor, esqueci de te falar, mas no dia, né, eu estava presente que tu colocou saldo. Foi? Olha aí, Foi. julho 2. Mas depois a gente vê isso aí. Tanto do Júlio como você, dependendo do dia. Bom dia, pessoas. A gente viu na última aula a questão de visibilidade. A gente aprendeu o que é protegido, o que é público, né? E o que é privado. Lembra que a gente fez na teoria? A gente fez até o negócio do telefone. Então, agora a gente tem que praticar, né? A gente tem que fazer isso na prática. Então, a gente vai usar o nosso velho exemplozinho da caneta, né? Ó, a gente lembra desse diagramazinho de classe que a gente desenhou? A gente disse que o modelo da caneta é o que o modelo da caneta? De cada vez, tem pressa não. Tá ali, ó, caractere. Não, o modelo da caneta é em sentido de visibilidade. O que ele é? Lembro, não. Público, exato. O maisinho significa que ele é público, certo? Então, tanto o modelo como a cor, como a Lara está dizendo, é público. O menos significa o quê? Privado. E o jogo da velha, ou cerquilha, né? Tanto faz vocês usarem esse nome, significa o quê? Protegido, exatamente. Não, composto, Thaísa, é em banco de dados, aí já é outra coisinha, viu? Então, nós temos três tipos de visibilidade. Nós temos visibilidade pública, que todo mundo tem acesso, é como se fosse um telefone público na rua, lembre-se sempre disso. Nós temos o privado, né, que é como se fosse teu telefone celular, que só você mexe ou quem você dá autorização, então é seu. E o protegido, onde fosse telefone fixo na tua casa, em que só a tua família, né, ou pessoas muito próximas têm acesso àquele telefone. Do mesmo jeito que os atributos têm essa visibilidade, os métodos também têm essa visibilidade. Como é que eu sei que aqui é um atributo e não um método, essa carga? Hein? Como é que eu sei que isso aqui, ó, essa cargazinha aqui é um atributo e não um método? Porque não está com parênteses. Pronto, exatamente. Tudo que tiver um parênteses aqui, ó, é porque é um método. Se não tem parênteses, é um atributo, certo? Também no diagrama aqui de classe, eu posso dizer que a primeira linha aqui sempre vai ser o nome da minha classe, depois vão vir os meus atributos, depois vão vir um método. Mas se eu quisesse, se não tivesse essa linha aqui, tivesse tudo misturado, ainda assim eu saberia que essa carga é um atributo, pois ela não possui um parêntese. Então, se ela não possui um parêntese, ela não é um método, ela é um atributo, tá bom? E a gente pegou e fez aqui, ó, né, no Portugalzinho, escrevendo aí para ficar mais simples, a gente colocou classe caneta, colocou os atributos e a visibilidade deles, e inclusive a usabilidade do método. O que a gente vai fazer agora no PHP é exatamente criar isso aqui, certo? Porque aqui está em português, né? E a gente sabe que o nosso sistemazinho ele não lê nada em português. Então a gente tem que estar colocando em inglês, colocando do jeito que a gente está. Quem está podendo, quem quiser pegar o caderno, tem aí 2 minutos, liguem um champ quem está no computador, certo? Ou decoder quem está no celular. E a gente vai abrir o arquivo da última aula, né? Que é esse arquivozinho aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Hum, hum. Que a gente fez na última aula. A gente criou na última aula prática, a gente criou uma classe, certo? Não sei se vocês lembram, né? Foi a classezinha caneta, ó. Lembra que tinha algumas funções como rabiscar, tampar e destampar? Dá para visualizar.
Falar nisso, eu não. Cadê ele? Tá aqui ele, Gustavo Vitor. Se alguém falar aí no chat, Gustavo e Mirella, vocês leem aí pra mim, por favor, viu? Que eu vou estar aqui só vendo essa tela aqui. Pronto. Vocês abriram, estão visualizando. É necessário estar ligando o champ, tá, pessoal? Para que vocês possam ver na prática, por assim dizer, né? Então, estão vendo aqui? Sim. Isso, Júlio, isso aqui é PHP. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente fez, que a gente tem que fazer, é transformar, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o modelo é público. Não é isso que ele disse? Se a gente lembrar das nossas anotações aí, ele diz que o modelo ele é público. Então, se o modelo é público, eu tenho que trocar aqui, ó. Em Galaxy var, eu vou estar colocando a característica, a visibilidade. O que o PHP entende? Ele entende que se eu não disse qual é a visibilidade dele, automaticamente ele é público, certo? Então, esse modelo aqui, ele é público. Por quê? Porque eu não disse a visibilidade dele. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e boto a palavra public. Eu venho aqui, ó, em cor, cor também é pública. Coloquei. Ponta é privada. Então, eu coloco lá, private. Na verdade, a pronúncia em inglês é outra, tá? Porque o meu inglês é nórdico, aí eu tenho problemas. Protect, que é protegido. Aqui eu já alterei a visibilidade dos meus atributos. Viu como é simples? Não tem muita dificuldade. Então, quando eu crio um atributo, eu já coloco automaticamente a visibilidade que ele vai ter. Agora vamos para a função. A função da mesma forma. Eu só venho aqui na frente, ó, rabiscar, né, público. Pronto. Tampar e destampar, né, private. Eu venho aqui, ó, private. Venho aqui em destampar, ó, private. Beleza? Tudo que eu fiz foi só alterar a visibilidade dos meus métodos e dos meus atributos. Quando a gente já vai criar a classe, como a gente já cria primeiro o diagrama, quando a gente vem passar para cá, a gente já coloca isso aqui. Pelo diagrama que a gente possui, certo? Qualquer pessoa já pode fazer isso, né? As pessoas não precisam fazer o teste, ela vai lá e coloca logo diretamente, tá certo? Dúvidas enquanto isso? Não. Não? Tranquilo? Uhum. Tem certeza? Tem. Vamos colocar aqui, vamos para aqui para o index, vamos mexer aqui, ó. Esse aqui era o nosso index que a gente mexeu na última vez, certo? A gente criou a classe caneta, mexeu nas coisas e tal, tal, tal. Vou apagar isso aqui, né? Vou deixar só aqui isso aqui criado. Vou botar aqui para compartilhar minha tela toda. O que é lá na sala, Harrison, que isso é público? Não, ó. Se tu tá vendo aqui no diagrama, tampar e destampar é privado. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Tampar e destampar, tá? Aqui tá privado. Vamos ver aqui. Local host. Vou pegar o nomezinho da pasta aqui. Docs, violão.
Vamos aqui, né? Se eu vim aqui acessar a cor e passar um valor para ela, coloquei a cor azul, ele vai entender por quê? Porque cor para mim é público, então eu consigo mexer, certo? Pede pro Júlio desligar o áudio, professor. Yuri. Desligou já? Pronto, valeu. Então eu consigo vir aqui e mexer porque é público, certo? Eu vou estar colocando até aqui, ó, em duas views, não sei se fica bom para vocês visualizarem, vocês me dizem aí. Certo? Tá aqui as minhas classes e tá aqui o que eu estou fazendo. Se eu colocar aqui, ó, C1, criei um objeto C1, que é o objeto da caneta, da classe caneta, certo? E aí eu estou passando para o meu objeto, o atributo cor, um valor. Qual o valor que eu estou passando? Azul. Ele consegue receber esse valor diretamente, porque o meu atributo cor é público, beleza? Então, se eu vim aqui, ó, eu vou passar agora para a ponta. Vou dizer qual é a ponta aqui, é 0,5. Ok? Se eu vim aqui, ó, salvei, ó, vou atualizar aqui a página, ó, essa aqui é a página que a gente está fazendo. Ele dá um erro, vocês estão vendo aqui que deu um erro? Qual o erro que ele está dando? Acesso privado à caneta, propriedade. Ele não consegue alterar essa propriedade da minha classe caneta, pois o acesso dela é privado, certo? Por quê? Ó, se vocês notarem aqui, a minha ponta não é private. Então, se o acesso a ela é privado, eu não posso alterar ela diretamente. Ele dá um erro, ela está protegida. Eu não consigo ir lá e mexer no valor da ponta. Vixe, professor, e agora? O que é que eu faço na minha vida? Professor, tudo que é private, tipo, qualquer coisa, é exclusivo do dono. Então quer dizer que eu não posso mexer em nada disso, né? Não posso modificar. Isso. Tá. Não pode modificar. O público, vocês viram que eu consigo modificar diretamente, mas o private não. Né? Eu tentei botar aqui um valor para a ponta, ele negou. Disse assim, não, Letícia, não tá rolando. Isso vale, tipo, para nomes também? Tipo, o nome de um site, coisa do tipo, de loja? Isso aqui depende da configuração da tua classe. Tu pode colocar também nome de loja. O que tu salvar, tu pode colocar dentro da classe, daquela classe. Ou dentro daquele atributo ou daquele método. Entendeu? Que ele não vai receber. Ele não está recebendo é o valor. Aqui, se eu mudar o valor, botar 7, 8, não importa. Ele não vai receber. Por quê? Porque esse atributozinho aqui, ponta, ele só pode ser acessado pelo método que a gente vai ver já já. Mas como ele é privado, ele não aceita. Vamos Certo. fazer com carga. Vamos lá ver se carga dá certo. A gente está dizendo aqui que carga está equivalente a 80%. Vou dar um F5 aqui, ó. Ele diz o quê, ó? Proibido o acesso, propriedade está protegida. Certo? Também dá um erro. Nota que aqui no PHP ele não acusa erro nenhum. Não bota aquela linha vermelha, não bota um X, não bota de jeito nada. Por quê? Porque teoricamente não está errado. A escrita aqui não está errado. Mas o que acontece é que aqui eu não consigo acessar porque ele está protegido. Então eu não consigo fazer isso. Tampada, ó, tampada. Vou botar aqui tampada. Vou colocar aqui que tampada é true. Certo? Eu vim aqui salvo, ó, vou atualizar. O mesmo problema, não consigo acessar porque está protegido. Por quê? Porque ele é protect. E o método? Vamos aqui o método rabiscar. Vou comentar aqui, ó, para tirar o erro. Tem um. Vou chamar o rabiscar. Estampado full true e tal. Estou rabiscando. Ele consegue acessar o método rabiscar, por quê? Porque o método rabiscar é público. Ok? Então, se ele deu ali, estou rabiscando, é porque a tampa está destampada. Até aqui tranquilo, né? E se eu quiser utilizar um método tampar, vamos tampar aqui a nossa canetazinha.
aqui tampar, ó, ele deu um erro. Por quê? Porque o método tampar, ele é private, então ele não consegue ter acesso àquele método. Vamos mudar. Concorda comigo que tampar e destampar ele pode ser público? Então a gente vai alterar aqui, ó, de private para público, certo? Fiz essa pequena alteração. Se vocês notarem, o método tampar, ele altera o valor do meu atributo tampada. Tá vendo aqui, ó? Ele altera o valor da tampada. A gente já testou agorinha, que a gente não conseguiu, que foi bem aqui, ó, alterar o valor de estampada, né? Colocar verdadeiro ou colocar falso. E agora, eu vou conseguir alterar, porque aqui ele está mexendo no atributo privado, valendo aí 10 milhões de reais, certo? Pago pelo Júlio. Qual a opinião de vocês? Aqui pro chat. E aí, o que é que vocês acham? Ei, professor, deixa lá, por enquanto, no Sublime. Deixa, tá aqui. E aí, na opinião de vocês, eu tô alterando aqui, ó, eu tentei mexer no tampada, ele disse que eu não consigo mexer, porque tampada é protegido, certo? Mas agora eu tô mexendo num método tampar, né, que é público. E aí, eu vou conseguir mexer ou não? Na opinião de vocês? Sim ou não? Vou conseguir alterar o valor ou não? Eu acho que sim. Acha que sim? Vamos testar. Vou vir aqui, ó. Propriedade caneta tampada. Eu não consigo mexer, que ela é protegida aqui, ó. Não consigo passar, certo? Não dá certo. Se tampada fosse private... Ah, não, foi mal. E aqui tá, tem que comentar essa linha aqui. Foi mal. Eu venho aqui, ó. Ele consegue alterar. Eu vou até botar um var dump. Esse var dump é para eu poder mostrar o meu objeto, tá, pessoal? Vou botar aqui C1. Vou usar essa tagzinha aqui só para ficar bonitinho. Essa tag pré, para quem não sabe, no HTML, é uma pré-formatação. Eu quero mostrar alguma coisa do PHP, e para ficar bonito, aí eu uso essa tag. Ó, esse aqui é o meu objeto caneta, modelo null, ou seja, não tem modelo nenhum, porque eu não coloquei, a cor também não coloquei, ou desculpa, coloquei string azul. E aqui é o que me interessa, tampada é protegida, está com valor verdadeiro. Por quê? Porque eu utilizei a função tampar, né? Então, tampada recebe true. Se eu vim aqui, ó, não vou colocar tampar agora, vou colocar destampar. Vou colocar tampar, vou dar um var dump, vou colocar agora destampar, até copiar aqui. Depois dá de novo, vou atualizar aqui, ó. Vocês estão vendo que o primeiro objeto ele está tampado, verdadeiro, e agora que eu usei o destampar, ele botou para false. Estão vendo, ó? Última linhazinha, ó. Tampada está protegido, colocou verdadeiro. Depois eu usei o destampar, um método que é público, e aí tampada se tornou false. Deu para entender? Eu posso ter métodos públicos que eles mexem nas minhas propriedades que sejam privadas ou protegidas, certo? Quando o método é público, eu posso alterar o valor dos meus atributos, mas eu não posso alterar o atributo diretamente. Se eu chegar aqui e botar ó, C1 tampada recebe verdadeiro, ele vai dar um erro. Aqui, ó, ele dá um erro. Por quê? Porque a propriedade está protegida, então ele não consegue mexer na propriedade. Mas o método, se eu comentar aqui e mexer nessa propriedade através do método, ele consegue executar normalmente. Conseguiram ver aí? Deu para entender? Uma pergunta de cada vez. Professor,
Oi. Mas se caso, por exemplo, os dois métodos estivessem verdadeiro, no caso modificaria os dois ao mesmo tempo, né? Como assim? Porque o primeiro não está true, não está verdadeiro, e o segundo não está falso. Aí se os dois estivessem verdadeiro, modificaria os dois ao mesmo tempo, não é isso? É porque assim, não. Na verdade, tampada, esse atributo, ele recebe dois valores, ou verdadeiro ou falso, certo? True se ela tiver tampada, né? E false se ela tiver destampada. Então o que acontece? A função tampar, ela passa o valor true para tampada. E a função destampar, ó, aqui embaixo, ela passa o valor false para o atributo tampada. Se eu quisesse colocar true, era só alterar aqui e botar true, ó. Mas aí eu teria duas funções que fazem a mesma coisa, tá vendo, ó? Então eu tenho uma que tampa e outra que destampa. Geralmente a gente mexe com o estado do objeto. Então eu tenho uma função. Cadê minhas canetas? Vou pegar uma aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Eu tenho uma função que ela destampa a caneta e tem outra função que ela tampa a caneta, certo? Então, quando é verdadeiro, ela está tampada e quando é falso, ela está destampada. Aí aqui o que é que eu estou fazendo? Ela geralmente ela começa como tampada. Aí eu usei o método tampar para garantir que ela tivesse assim, né? Aí até mostrei aqui, ó, um vardup. Aí depois eu usei outro método que eu destampar para destampar ela. Por quê? Porque direto no atributo eu não consigo mexer. Certo? A gente vai entender já já por que existe esse negócio de público protegido e por que dessas coisas. Mas já já eu posso alterar, eu posso criar métodos que alterem meus atributos. Então a gente vai aprender que métodos são esses, como é chamada e tal, bonitinho. Mas deu para entender aqui como é que faz? Deu. Tipo, O que não ia fazer sentido se os dois estivessem verdadeiro, né? isso não ia fazer sentido. É como se eu tivesse a mesma coisa, entendeu? Duas vezes. Eu quero um método que tampe e um que destampe. Aí os dois são verdadeiros. E aí, como é que tu vai saber a diferença? Dá para entender? É que nem um homem e a mulher. Vamos pensar que se o homem e a mulher tivessem o mesmo sexo, como é que tu saberia que é um homem e como é que tu saberia que era uma mulher? Né? A gente sabe exatamente pela diferenciação do sexo. Se fosse lá, o homem tivesse uma vagina e um pênis, e a mulher também tivesse uma vagina e um pênis, como é que tu saberia a diferença? Tu não saberia a diferença, entendeu? Então é a mesma coisa Verdade, aqui. verdade. É o verdadeiro e falso. A gente sabe que está tampada porque está assim, é true, e a gente sabe que está destampada porque é falso. Porque se vocês notarem, se eu perguntar para vocês o que é tampada, é true ou falso, o que é que tu me responde? Tampado é true, não? Tampada é true, porque está dizendo aqui. Eu não consigo ver isso, certo? Quando eu estou com a caneta aqui na mão, se eu perguntar para tu, a caneta está true ou false? A caneta tá true, tampada. Ela está true, ela está tampada. Agora ela está falsa. Tu consegue visualizar, só que no sistema tu não consegue ver como tu tá vendo aqui. Tu não tá vendo a caneta, aqui tu não tá vendo a caneta, certo? Tu vai saber de acordo com o atributo dela. Tu vai saber porque esse atributo tampada, ou ele tá true, ou ele tá falso. E pelo atributo tu sabe que estado a caneta vai estar. Entendeu? É como se fosse uma simulação da nossa vida. Pessoas bonitas, né? Deu para entender a questão de visibilidade, público, protegido e privado. É muito fundamental que vocês entendam isso. Saibam decorado assim, ó, como sabe o nome da mãe, certo? Por quê? Porque a gente vai utilizar bastante, né? Fora utilizar bastante, vocês viram que para colocar um atributo ou um método em público, protegido e privado é bem simples. É só colocar o nomezinho aqui na frente,
Não tem muito segredo, não tem tanta dificuldade assim e tal, mas eu preciso saber quais são esses atributos. Qual é a representação gráfica do protegido? Qual é? Lá no diagrama de classe, quando eu sei que o atributo é protegido, tem o que na frente dele? Vou até olhar o chat aqui. Hashtag. Hashtag, né? Aí, e quando é que eu sei que o atributo é público? O que é que tem na frente dele? O público é o que tem na frente dele? Isso, o sinalzinho de mais, né? E o menos é o que dos três? Privation. Private, pronto. Sempre vão ter esses três. Quem é que eu consigo acessar dos três diretamente, de qualquer lugar? O público, não? O público, exato. O público eu consigo acessar direto, sem pedir permissão, sem nada. Eu vou lá e acesso. Então, sempre o público vai permitir isso. O private e o protegido, não. O private, só a classe tem acesso. Então, só a classe caneta vai ter acesso. E o protegido, a classe e as filhas dela vão ter acesso. Já, lá mais na frente a gente vai entender o que é filho e o que é pai, certo? A gente vai aprender aqui. Professor, Oi. então como é que faz para atribuir os valores aos privados? Posso fazer do mesmo jeito, ó. Aqui, ponto, ó. Vamos supor que aqui tampada não seja protegido, seja private, certo? Ele vai dar certo da mesma forma aqui, ó. Até F5 aqui, ó. Só mudou aqui, ó. Tá vendo que agora é private? Antigamente era protegido, ó. A carga ainda tá protegido. Ele funciona, o protegido, ele funciona da mesma forma que o private. A única, tu não consegue ver uma diferença aqui agora, porque a gente está trabalhando com uma única classe, certo? A gente vai aprender que eu posso ter uma classe pai e dessa classe ter umas classes filhas. E aí eu consigo mexer no atributo de uma classe com a outra. Então a gente vai ver, é questão de herança, polimorfismo e encapsulamento. Mas é herança. Então, não se preocupe. Já já esse protegido vai ficar mais fácil da gente entender, certo? Mas, por enquanto, o protegido e o privado são basicamente a mesma coisa. Lá na frente é que eles vão ficar um pouquinho diferentes. Beleza? Vou beber água aqui. Posso sair dessa tela? Não, peraí, eu tô copiando aqui só o caneta PHP, tô terminando. Let's go. Peraí, quando ele estiver terminando aí, a gente vai para a próxima. Pronto. Pronto. Vamos aqui. Vamos voltar aqui para o slide. Vamos voltar aqui. Certo que a gente viu o nosso diagrama, a gente criou isso aqui e tal. Existem alguns métodos chamados métodos especiais, certo? Por que métodos especiais e não métodos mágicos? Métodos mágicos é do PHP. Os métodos especiais que eu vou estar explicando aqui para vocês, a parte teórica primeiro, vocês conseguem utilizar em qualquer linguagem de programação. Ah, o Moisés vai dizer, eu vou fazer em Java, eu consigo? Consegue. O Júlio vai dizer, eu vou fazer em Python, dá certo? Dá. Por aí vai. Depende do Ruby, dá também, C++, Visual, enfim, o que você está utilizando. É só o conceito, tá? Como a gente está aprendendo todos os conceitos e pondo em prática utilizando PHP. Mas a gente vai aprender primeiro aqui os conceitos dos métodos especiais. Aqui vamos ver o diagrama de classe que a gente já está utilizando, né? Vamos imaginar a seguinte coisa. Tem uma estante ali, né? Então, se tem uma classe estante, eu quiser criar uma estante nova, tudo que eu preciso fazer é criar um objeto e dizer que ele vai receber, ele vai ser herdado da classe estante, que ele pertence à classe estante. Então, é como se fosse new estante. Tranquilo até aqui, né? O que é que eu quero fazer aqui? Eu sou, isso aqui, gente, ó, que vocês estão vendo esse cabelozinho aqui, é o Pedro.
certo? O Pedro, ele quer acessar essa estante aqui, para pegar um documento, para ver quantos documentos tem e por aí vai. O que é que o Pedro vai? Ele vai lá na estante e verifica que tem 5 documentos dele, né? Então, eu posso dizer que no meu atributo TOTDoc, que esse atributo aqui é total de documentos, certo? É igual a 5, porque ele foi lá e verificou. Até aqui, tudo bem? E aí o que acontece? Vamos supor que a Ana Thaisa, ela também vai verificar lá, na mesma instante que o Pedro, quantos documentos ele tem. Na verdade, não vou dizer nem Ana Thaisa, não. Fica mais simples aqui. Essa aqui é a Josi e essa aqui é o Lucas. Pronto. Professor, Oi. como foi que o senhor falou do T, hein, que eu não entendi? Aqui, ó, o T, essa variávelzinha aqui, ele vai guardar para mim um total de documentos que eu tenho. Então, eu tenho aqui o objeto estante e ele tem um atributo chamado total de documentos. Cada pessoa dessa aqui é como se fosse um objetozinho diferente, certo? E aí, o que acontece? Estou acessando o objeto. Vou usar o meu antigo mesmo. O Pedro, ele acessou aqui a minha estante e verificou que tem 5 documentos dele. A Ana Thaís, ela verificou também o objeto estante e verificou que tem 12 documentos dela, certo? Vocês estão vendo que qualquer pessoa pode acessar a estante e pegar o documento? Já imaginou lá na secretaria da escola, não existisse a Josi, nem o Lucas, você simplesmente entrasse pela porta e pegasse o que quisesse dentro da secretaria? Ia ser massa. Entendeu? Não, porque nesse caso aí é público e lá é protegido. Isso, lá é protegido, né? Então, o que acontece? A gente vai ter que criar, para barrar isso aqui, um método que é chamado de métodos acessores, que são métodos que dão acesso a alguma coisa, também conhecido como método get, né? Que são os métodos get. Get vem de pegar ou acessar, se vocês quiserem, mas geralmente get é pegar. Do inglês aí, qualquer dúvida, pergunte para as meninas que fazem inglês, tá? Então, como é que a gente vai criar esse método? Para que serve ele? Para que não aconteça isso aqui, para que não todo mundo bote a mão. Já imaginou na padaria? Todo mundo chegasse lá e pegasse o pão que quer? Lá imagina a confusão, entendeu? Falta de Verdade. controle e tal, falta de segurança. Então, o que é que o método get é? O método get nada mais é de como fosse uma mesazinha, né? Uma barreira e uma pessoa para fazer esse acesso. O método get, pessoal, é esse carinha aqui, ó. É o Lucas, certo? É esse carinha aqui. Por quê? Porque agora o Pedro ele vai pedir para o Lucas e o Lucas é que vai acessar a estante e dar a resposta para o Pedro. Do mesmo jeito a Ana Thaisa. A Ana Thaisa vai perguntar para o Lucas vai acessar a estante, pegar a informação e repassar para a Ana Thaisa. Então, o que acontece? Não tem mais acesso direto. Se vocês notaram, aqui no total, mudou. Antigamente eu tinha um valor, um atributo. Agora eu tenho um parênteses aqui. Significa que esse total doc agora é um quê? Método. Ele agora é um método, porque ele tem um parênteses. E se vocês notaram, mudou o nome também. Agora ele tem um get aqui na frente. Significa o quê? Que ele é um método get, certo? Geralmente as pessoas colocam get na frente para simbolizar que ele é um método get. É um método que serve para acessar, né? Para pegar alguma informação. Ó, representação gráfica. O Júlio, o Pedro, foi mal, confundi, vocês não pareceram. O Pedro perguntou aqui para o Lucas quantos documentos tinham. O Lucas foi lá na estante, verificou que tinha 5 e repassou a informação para o Pedro. Beleza? Tranquilo? Tá acessando, eu quero acessar a informação, quero pegar a informação que tenha lá. É assim que funciona. É através do método get. Existe outro método que é o método set, que é o método para mim acessar a informação. Eu quero colocar alguma coisa lá. Porque aqui eu estou retirando. Né? É como se você fosse lá na secretaria e pedisse assim, eu quero uma declaração. Já imaginou que você não precisasse passar pela Josi ou pelo Lucas, só chegava na secretaria, pegava a declaração que queria, era uma bagunça desgraçada, 50 alunos lá, e tal, não sei o que, mexendo nos papel e tal,
nas resmas. Não, então a gente tem lá umas pessoas que fazem isso. Então, Fala, meu Deus. Voltou, a minha tela aqui bugou. Então tem essa informação aqui. O método set é um método assessor. Vamos supor que o meu amigozinho aqui, agora é o Mikael, né? Mikael vem aqui e quer colocar um documento na parte dele lá na escola. Ele esqueceu a foto dele e quer colocar uma foto nova. Mudou o cabelo lá e tal, raspou. Ele vem lá e coloca. Em vez de ter 5 agora, vai passar a ter 6 documentos, certo? Então, nada mais é do que o atributo TOTDoc, né? Total Documentos, recebeu mais um. Beleza? Então, só fiz essa alteração. Do mesmo jeito, agora a Bárbara, ela quer vir aqui e colocar um documento também. Já imaginou todo mundo acessando um armário ao mesmo tempo? A mesma pasta, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo? Daria uma confusão desgraçada. Podia colocar no lugar errado, e por aí, podia faltar, podia somar, enfim. Então, a gente tem uns métodos que modificam, que são os métodos modificadores, que é chamado setter, certo? São métodos que modificam os atributos ou também os próprios métodos, né? Vamos aqui o exemplo. Do mesmo jeito lá, no método get, tem um métodozinho set, que tem uma barreirazinha, como fica lá protegido. Tem uma pessoa para atender. Então, o nosso amigo Mikael, ele não entrega diretamente lá na estante. Ele tem que entregar primeiro para o Lucas, e o Lucas é que vai adicionar lá. Se vocês notarem, estão vendo aqui embaixo o método set? O método set agora, ele tem um parênteses, dentro do parênteses tem alguma coisa escrita, não estão vendo? Gente, alô? Documento. Tá vendo? Vocês estão vendo que está escrito alguma coisa aqui dentro do método set? Documento. Documento. Então, o que acontece? O método set, geralmente, não é 100%, mas é uns 90%, ele tem um parâmetro. Ele vai ter que receber alguma coisa, certo? Então, antigamente eu tinha doc mais um. Não significa que o método set ele vai fazer o doc mais um. Mas para o usuário, não. Para o usuário, eu vou botar só doc. Porque ele vai receber algum valor. Pode ser 2, 3, quantos documentos forem. Então, o que acontece? O Mikael passa para o Lucas. O Lucas passa para a estante. E aí está feito. Beleza? Então, o método set é um método que eu adiciono alguma coisa. É um método modificador. Então, a gente tem dois métodos, o método get e o método set. A gente faz isso. Bora lá. A gente tem a nossa objeto lá da caneta. A gente, em vez de a gente digitar diretamente C1, tracinho e tal para receber o modelo, agora a gente tem um método para isso, que é o método setModelo. Do mesmo jeito que a gente digitava lá a ponta, a gente agora tem um método para isso, setPonta, certo? Vocês estão notando aqui que para todo atributo, aqui que eu simplifiquei, eu tenho um método get para me buscar um valor e um método set para me adicionar um valor. Então, tudo que a gente for fazer vai ter esses dois métodos. Todos os atributos terão um método get e um método set. Para que isso? Para me proteger os meus dados, certo? Para não deixar qualquer pessoa ter acesso. Agora tem uma pergunta valendo $1 milhão. É obrigatório usar o método getSet? Isso aqui é um modelo de classe que a gente faz. Se quiser descobrir, eu acho que sim. Obrigado que sim. Vamos ver aqui, ó. Geralmente a gente faz isso aqui, ó. Peguei só dois atributos para ficar mais simples. O modelo e a ponta. Eu tenho um método público. Os métodos getSet geralmente todos são públicos, tá? Por quê? Porque como é um método que eu vou ter acesso às coisas, os meus atributos podem estar privados ou protegidos, mas os meus métodos serão públicos. Eu tenho ali o método getModelo. Sempre o método get ele vai ter um retorno, que em inglês a gente bota como return. Então, ele vai retornar o meu atributo modelo, certo? Notem aqui que ele não tem nenhum parâmetro.
Já o meu método set, ele vai ter ali, ó, um parâmetro, que é o meu mzinho, né, que é o meu modelo. Eu estou dizendo que ele é do tipo caractere, então ele só vai receber um valor caractere, né? E eu estou dizendo que o modelo vai ser igual a m, ou seja, o valor que eu colocar entre o parênteses é que vai ser atribuído ao meu atributo modelo. Então, como é que eu estou vendo aqui, ó, aqui no set? Esse valorzinho aqui, Bic Cristal, é o meu m, certo? Então, esse mzinho aqui, ó, vai ser igual ao modelo. Então, quando eu estou pedindo C1 get modelo, pedindo para mostrar o modelo do meu C1, o que é que vai aparecer? O M, o Não Big vai aparecer o Big Cristal, porque vai aparecer o valor que tem lá, certo? Deu para entender mais ou menos? Travou ele, né? Travou? Confira comigo no replay. O áudio travou. Estão me ouvindo agora? Estamos sim, Tá então. todo... Estão vindo? Pronto, vamos lá, replay aqui, ó. Confira comigo, olho no lance. Nós criamos uma classe caneta, onde ela tem dois atributos, por exemplo, o modelo e a ponta, né? E criamos dois métodos para mexer no modelo. O método get, que vai servir para me acessar, para me pegar os valores que estão lá. Então, o meu método get, ele sempre vai me retornar alguma coisa. No caso aqui, o que é que eu quero retornar? Se eu estou querendo pegar o valor que tem no modelo, eu vou retornar o atributo modelo. Então, eu estou retornando esse atributo aqui, certo? O valor que tem lá Travando o nele. áudio. Sério? É só o dele. É tua internet aí. Reloga aí, reloga. Aí, voltando aqui. Então, eu criei o método get para retornar aqui o valor modelo. Do mesmo jeito, eu criei um método set. O que é que o método set faz? O método set, diferente do get, ele tem um parâmetro, né? Ele vai precisar receber alguma coisa. E o que é que ele vai receber? Ele vai receber uma variável m. Essa variável aqui, pessoal, podia ser qualquer variável. Podia ser um x, um y, um z e tal. Eu coloquei um m porque m é de modelo, tá bom? Então, isso aqui é só uma variável. E eu defini aqui que ela é do tipo caractere. Então, ele não vai receber um número, ele não vai receber um número inteiro, um ponto flutuante ou um true, nada disso. Ele vai receber só caractere. E eu digo que o que eu passar dentro do parênteses vai ser atribuído a modelo. Ou seja, atribuído ao meu atributo modelo, a minha propriedade. Beleza? Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma classe C1, né? Desculpa, eu criei um objeto C1 da minha classe caneta, ou seja, eu criei um objeto dessa classe aqui, ó. Eu disse para ele, estou passando um valor, né, que o meu objeto C1, pelo set modelo, vai receber o valor de Bic Cristal. Esse Bic Cristal aqui é esse Mzinho aqui, ó. Então, ele vai estar colocando esse nome Bic Cristal no meu atributo modelo, certo? Do mesmo jeito para o 7 pontos. Eu não criei aqui o 7 pontos, mas é a mesma forma que funciona. Se eu estou descrevendo aqui, se eu estou mostrando para o usuário, estou passando para ele, me mostre o valor que tem no modelo, qual é o modelo da minha caneta. Ele vai pegar o valor que tem lá em C1. O que é que está escrito em C1? Bic Cristal, certo? Deu para entender mais ou menos como o get e o set funciona? Sim. Aqui, ó, eu posso fazer outras coisas. Mesmo jeito para ponta, ó. Eu criei o get ponta, vai retornar o que tem lá na ponta. Vou ter o set ponta para me alterar o valor, ó. Agora eu digo que a ponta é do tipo real, né, do tipo float, e vou estar passando. Sempre a estrutura vai ser essa. O get e o set, pessoal, esse aqui é outro método, eu já cheguei. É um método que não é obrigatório, certo? Você não é obrigado a fazer criando gets e sets. Ah, pessoal, eu posso deixar tudo público e tacar lá? Pode. Só que acontece, o mercado não quer isso. Se você for programar e não utilizar get set, você está fora do mercado. O mercado exige isso.
entendeu? Não é obrigatório, mas se você não fizer, é mesmo que não está fazendo nada. É que nem sair de casa hoje sem máscara, né? Você é obrigado? Teoricamente não, mas se fizer tá errado, né? Então, a gente tem que aprender a utilizar os métodos gets e sets. Todo o atributo que a gente vai criar um método get e um métodozinho set. Tranquilo? De novo aqui, para ficar mais simples. Alguém ainda não conseguiu compreender, fale agora ou cale para sempre. Tananana. Vou usar outro exemplo. Deixa eu ver aqui, pegar aqui minha... Cadê a Thaísa? Kailane, moça, dá um ok aí para mim. Pronto. Kailane, imagine que a Kailane está no supermercado, né? Só para vocês entenderem como são os métodos get e set. Ela está lá no supermercado, ela fez uma compra, jogou tudo dela dentro do carrinho. Aí ela vai até o caixa fazer o pagamento. Quando ela está lá no caixa, ela consegue, pergunto para mim, pergunto para vocês, ela consegue abrir o caixa, colocar o dinheiro e pegar o troco, deu R$ 40 a compra dela. Ela está com a nota de 50, ela precisa receber R$ 10 de troco. A Kailane, ela consegue ir no caixa, botar o dinheiro, pegar o troco dela e ir embora com as compras? Não, ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque que acontece? O caixa está protegido, né? Então ela não consegue acessar o caixa. Ela precisa ter algo que acesse aquele caixa para ela. E quem é que acessa? A menina do caixa, certo? A Maria. A Maria, responsável pelo caixa, é que vai acessar para a Kailane o caixa e dar isso à atendente. Então, o que acontece? A atendente é como se fosse um método, ou, no caso, o método set, que ela poder acessar, né? E no caso da padaria, aquele cara, não sei se a padaria de vocês é assim, mas aqui em casa é assim. Tem a menina que fica lá no balcão, que dá o pão, e tem a menina do caixa. A menina que está lá no balcão é como se fosse um método get, onde eu vou lá e pego alguma coisa. Eu pego o quê? Pego meus pão, meus carioquinha lá. E quando eu vou no caixa, eu tenho um método set, eu vou modificar aquele valor do caixa, porque eu estou colocando dinheiro ou recebendo dinheiro. Beleza? Sempre pensei nisso. Oi. Escutei um barulho, não. Só pagamento. Deu para entender, mais ou menos? Então, eu não consigo acessar as coisas diretamente por questão de segurança. Eu tenho sempre que ter... Faço o acesso através de ou outras pessoas, e no caso da programação, de outros métodos, para que não seja mudado diretamente, né? Então, eu sempre faço isso. Então, os métodos gets e sets servem para isso. Tranquilo? Mais ou menos, ficou meio voado, deu para entender? Deu para entender? Então, geralmente, nossos atributos são protegidos, né? E a gente acessa através dos métodos, para que a gente não altere diretamente. A gente vai ver na prática que é bem legal. Deixa eu voltar aqui para o... Existe outro método, para a gente finalizar... Ixi, mas eu vou passar assim mesmo. Que é o método construtor, né? Métodos construtores são métodos chamados ao criar um objeto. Este método pode ter parâmetros igual a qualquer outro método criado por nós. O que é um método construtor? Concorda comigo? Quando eu crio uma caneta, eu já quero que a caneta seja tampada? Ninguém vende a caneta assim, ó. Lá no comércio do Gustavo, tu não chega pro Gustavo, lá no Deus, caiu minha caneta, e recebe uma caneta assim. Geralmente a canetazinha tá tampada e tal. Então o que acontece? O método construtor, eu já posso estar criando e passando automaticamente para quando eu criar um objeto, ele já vir com uma determinadas características. Aqui no caso, o meu objeto C1, né, quando eu criei da classe caneta, esse C1 aqui, ele já vem com o método tampar, ou seja, ele já vem tampada, e ele já vem na cor azul. Então, todo objeto que eu crio dessa classe, ela já é tampada e na cor azul. Isso não significa que eu não possa alterar, tá? Eu posso fazer sim uma alteração, mas por padrão, ela já vem assim.
E aí eu posso colocar outras coisas, né? Eu posso, por exemplo, quando eu faço a declaração, em vez de eu colocar C1, aqui eu estou colocando que para me criar um objeto dessa classe, eu preciso passar qual é o modelo dela, qual é a cor dela e qual é a ponta dela. Já tenho lá 7 modelos, 7 cores, 7 pontas. E ela já vem tampada. Então, no lugar de eu escrever 7 tampar e 7 modelo é isso, quando eu crio o objeto, eu já estou passando aqui embaixo os valores. Em uma linha, eu já passo tudo isso. Certo? Eu já passo qual é o modelo, qual é a cor e qual é a ponta da caneta. Então, o método construtor é quando eu quero já dar uns características padrões do meu objeto. Que elas podem se alterar? Podem, mas por padrão elas vão ter aquele valor. Deu para entender mais ou menos? Esse método, ele, tipo, facilita a vida da pessoa, né? Isso. Porque o que acontece? Antes, deixa eu ver aqui. Bota para cá. Peraí, parar aqui, ó. Ei, professor, então no caso as informações eu vou botar no index e vou mudar no PHP. Basicamente. Antes eu tinha isso aqui, ó. Se eu quisesse alterar a ponta tampada, só essa tampa e a cor da caneta, eu criar 2 linhas, não era assim? Sim. Como eu tenho aqui o método construtor, deixa eu botar aqui. Eu não preciso, eu já coloquei lá que obrigatoriamente, quando eu criar meu objeto, eu tenho que passar a ponta para ele, o modelo e a cor, eu já posso fazer isso numa única linha. Assim que eu crio. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Nesse new caneta, eu já passava os valores, sem precisar criar uma nova em outra linha, entendeu? A gente vai fazer isso aqui na prática. Mas o objeto construtor é isso. O método construtor é isso. Eu já crio, já faço. Quando meu objeto criado, ele já cria com algumas características. Geralmente a gente passa alguns parâmetros para eles. Tranquilo, povo? Vocês, dúvidas, sugestões? Tá de boa. Tá de boa. Vocês estão liberados por hoje. Eu acho que na próxima semana vocês vão ter a atividade para fazer. Certo? Recebi poucas atividades de vocês, vocês estão devendo. Não são todos, acho que corrigi a maioria já, dando a resposta. Tô esperando a segunda leva aí, né? Bora fazer. Se cuidem, tenham uma ótima manhã. Tomem café, Mirella, toma café. Você tá precisando tomar café. Ei, professor, Oi. esse pré no index é o quê? É para quê? Esse pré nada mais é do que uma tag para pré-formatar, para ficar bonitinho o texto. O que acontece? Como eu estou usando o PHP, aí no HTML ele não fica formatado bonitinho, entendeu? Entendi. Aí eu Ei, uso o pré. professor, quando é que a gente vai utilizar o Tchau, campo? Diego. Amanhã. Amanhã, é? É. Mas o Canva, a gente vai ter que utilizar esses métodos aí? Ou não? Não, isso aqui é Não, outra né? disciplina. Outra Ah, disciplina. mas